Para quem não me conhece, eu sou a Alma. Sim, eu mudei de nome. Eu antes era a bruxinha, mas mudei. E eu sou uma bruxa politeísta e hoje vamos falar sobre como venerar os deuses gregos. Eu vou falar sobre o que é o helenismo, quem são os deuses gregos e a diferença entre eles, como rezar, como fazer ofrendas e o que podes ou não podes fazer. A primeira coisa que eu quero falar é o helenismo, ou período helénico, é o período do domínio da cultura grega na Grécia e parte do Oriente Médio, que seguiu após a morte do imperador Alexandre o Grande. E nesta altura eram os deuses gregos que eram venerados. O nome da relação que se estabelece entre a pessoa e o deus chama-se charis, que basicamente significa reciprocidade, e é basicamente criar e estabelecer uma relação com o deus. E as maneiras mais comuns de manter essa relação é rezando, dando ofrendas, dedicações, agradecimento e fazer atos religiosos. É basicamente uma maneira de agradar aos deuses, para assim poderes receber algo em troca, mas é bom teres em conta que não podes só dar à espera de receberes, tens primeiro de estabelecer essa relação. Tu não vais a uma pessoa no meio da rua e pedes-lhe alguma coisa. Tipo, não é assim que funciona. Tu crias e tu tens de estabelecer uma relação com a pessoa para assim poderes pedir algo. E é basicamente assim que funciona com os deuses. Olá, vai haver assim muitas partes editadas comigo a falar assim, porque eu esqueci-me de dizer uma data de coisas no vídeo porque estava bem nervosa, mas pronto. Algumas coisas que eu quero dizer é como começar a venerar os deuses. Eu aconselho. O que é que se está a passar assim? O que é que se está a passar? Eu aconselho primeiro pesquisar sobre os deuses principais e como eles são todos conectados. Por isso podes pesquisar a árvore genealógica e quem eram os deuses mais importantes. Se já tiveres um deus que queiras venerar, ótimo. Basta estudares os mitos e como ele era venerado, como festivais, rezas, hinos e essas coisas todas. Se não tiveres um deus que queiras venerar em específico ainda, eu aconselho perceberes quais são os aspectos da tua vida que tu queres melhorar. Seja amor, dinheiro, feitiçaria, amizades, proteção, etc, etc. Porque assim basta pesquisar os deuses associados a essas coisas e aí vês se algum deus te faz sentido ou não. Mais uma coisa que eu quero dizer é um bocado importante que tu tenhas interesse em história. Por exemplo, como era o dia-a-dia de uma pessoa helénica na Grécia Antiga, como os deuses eram venerados, que aspectos eram venerados, onde e quando, essas coisas todas. Isto obviamente não é obrigatório, mas eu vejo muita gente hoje em dia que só começa a trabalhar com o Deus e não sabe nada sobre o Deus, não sabe os mitos, que festivais eram feitos, que ofrendas eram feitas. Eu acho que história é importante, obviamente não é obrigatório, mas ajuda-te a compreender melhor os deuses e as pessoas da altura. Ok, agora vamos falar sobre como rezar aos deuses. Mas antes disso, eu quero especificar que existe uma diferença entre os deuses orânicos ou olímpicos, que fazem parte do Olimpo, e os deuses ctónicos, que são basicamente os deuses do submundo. Cada deus tem vários nomes e vários epitetos. Quando eu digo vários, é tipo bués mesmo. Hecate tem para aí uns 18 epitetos. Isto significa que eles representam vários aspectos da natureza e da vida. E há vários casos em que há deuses que têm epitetos ctónicos e epitetos olímpicos, porque isso basicamente significa que eles podem viajar entre reinos. Como rezar aos deuses olímpicos? Se não quiseres fazer uma reza, podes pesquisar na internet, porque há muitas pessoas que fazem rezas. Também podes pesquisar os hinos que já foram feitos aos deuses. Há muitos livros também que falam sobre isso, portanto, se vocês só pesquisarem livros com hinos gregos, os hinos homéricos, por exemplo, é um bom livro para isso. Antes de rezar é necessário lavar as mãos. Também podes lavar a cara, porque era uma coisa que se fazia antes também, mas não é obrigatório. E na Grécia Antiga as pessoas iam a rios ou corpos de água para lavar as mãos e a cara, mas hoje em dia quase ninguém tem um rio ao pé de casa, portanto podes lavar só as mãos de outra maneira, it's fine. Nem precisa de ser com sabão, nem sequer precisa ser com sabão, porque a água em si já é um elemento purificante. Portanto, já. Limpeza e purificação para os gregos era muito importante e mandatório em muitos casos. Em seguida, voltas as mãos e a cara para cima e faz a tua reza, basicamente. É isso. A maneira correta de rezar é mencionares os pais do deus, o deus acompanhado de um epiteto e algo relacionado aos mitos dele. Ou Apolo, deus da poesia, filho de Deus e de leite, que sejas bem-vindo a esta reza. Escreves uma coisa assim parecida e depois acrescentas o que tu quiseres. Isto hoje em dia não é bem obrigatório porque religião e cultura é uma coisa que muda
com o tempo. Eu acho que hoje em dia as pessoas fazem o que lhes faz sentido e não o que é suposto fazer. E rezar aos deuses tectónicos é basicamente voltares as palmas da mão e a cabeça para baixo e fazeres a tua reza. Na Grécia Antiga, os deuses tectónicos não eram bem venerados, à exceção de alguns, como Hades ou Perséfone, porque se acreditava que os deuses tectónicos não te podiam trazer nada para além da morte, e isso era uma coisa que se evitava ao máximo, porque não era do reino dos vivos. E acreditava-se que se falasse a morte, ela vinha até ti. Portanto, o nome dos deuses tectónicos quase nunca era mencionado para além de funerais. Como dar ofrendas? E que tipo de ofrendas dar? Existem várias ofrendas que podes dar, mas as mais comuns eram ofrendas de comida, que era mel, pão, bolos, peixe, ovos, alho, cebola. Havia uma data de cenas que eram dadas. E libações, que é basicamente dares água, bebidas alcoólicas. Normalmente as ofrendas de comida eram dadas num prato ou num pote fechado e eram postas no altar ou no templo a esse Deus. As libações de água ou outra bebida eram dadas num cálice ou despejadas na estatueta do Deus. As ofrendas que são dadas aos deuses do Olimpo podem ser consumidas, depende do estado da composição. E as ofrendas dadas aos deuses do submundo normalmente não são consumidas. Eu já consumi, não me aconteceu nada. Pessoalmente não acredito que me vá acontecer nada. Eu acho que não vou trazer a morte até mim. Portanto, cada um acredita numa cena diferente. As ofrendas dos deuses do submundo normalmente eram queimadas numa fogueira ou num buraco que era feito na terra, no quintal da casa da pessoa. Hoje em dia quase ninguém tem um quintal em que possa fazer um buraco na terra, portanto podes só deitar no lixo. It's fine. Para além destas ofrendas também era usado o véu. Os véus eram usados mais por mulheres por razões patriarcais e machistas. Elas tinham de mostrar que eram castas e puras. Também servia como veneração aos deuses, mas era mais usado para mostrar modéstia. Olá, outra vez. Outro tipo de ofrendas eram restos de comida ou partes da refeição que não comias. Por exemplo, a gordura da carne ou ossos ou uma refeição que tu não acabavas. Coisas assim. Também eram oferecidos sacrifícios de animais, como cabras, ovelhas, bois, vacas e porcos. Os porcos, os bois e as vacas normalmente eram oferecidos em festas ou em festivais feitos a algum deus. As cabras e as ovelhas eram oferecidas em rituais mais domésticos, só porque a carne era mais barata. Era só por causa disso. Estas ofrendas eram feitas porque as pessoas acreditavam que era benéfico para elas, apesar de serem as pessoas a consumir a maior parte da ofrenda e não dar tanto aos deuses, e que o animal tinha agrado em ser sacrificado. Também havia casos em que isto acontecia para o interior do animal ser usado como divinação. Eu não consegui encontrar nada sobre o porquê disto ser feito, mas o que eu sei é que cada animal tem uma associação a um deus. Isso deve ter alguma coisa a ver. I don't know. Só mais uma coisa. Eu sei que este tipo de ofrendas eram populares antigamente e ainda fazem parte de algumas culturas de hoje em dia. Nós em Portugal, por exemplo, temos alguns costumes parecidos. Eu pessoalmente prefiro não fazer este tipo de ofrendas, porque para mim a vida do animal é sagrada. Pronto, isso é só a minha preferência. Eu não vou julgar se alguém fizer isto. Cada um tem uma prática diferente. Para as pessoas que não querem dar a vida do animal, mas que ainda assim querem dar algo do género, podem só dar carne crua ou alguma parte do interior do animal. Basta ir ao talho e pedirem por o que vocês quiserem. De resto, não vos posso ajudar mais com isto porque não encontrei mais informação. Nunca fiz este tipo de ofrenda. Para além destas ofrendas, podes dar o que bem te apetecer. Podes escrever e dedicar poesia ao Deus. Podes ler um livro em honra dele. Eu estou a ler um livro, o Drácula, em honra de Perséfone. Preciso acabar esse livro. Mas whatever. Podes desenhar, podes dar um banquete, podes cozinhar, podes estar com amigos, podes fazer algum tipo de voluntariado. Podes dedicar a tua skincare routine. As opções são mesmo infinitas. Como fazer um altar? E como já deu para ver, fazer um altar para os deuses olímpicos é diferente de fazer um altar para os deuses do seu mundo. Vamos ver quais são as diferenças. Quero começar por dizer que não é necessário, at all, fazer o altar. Há pessoas que não podem praticar de maneira segura porque estão num sítio onde isso não é aceito. Segurança primeiro, acima de tudo. Os deuses entendem. Os altares aos deuses do Olimpo eram normalmente feitos numa estante, numa mesa, para estarem mais perto do céu, para simbolizarem os deuses do Olimpo. E os deuses do submundo normalmente eram postos no chão, ou numa superfície que estivesse mais perto do chão, para simbolizar os deuses do submundo. O que tu podes pôr no teu altar, tu podes pôr o que tu quiseres. Yay! Podes pôr literalmente o que tu quiseres no altar. Eu acho que antigamente era normal teres uma estatueta, só que hoje em dia
as cervejas são muito caras ou são muito difíceis de encontrar, então não precisas ter uma. Hoje em dia as pessoas usam mais velas e alguma coisa que represente o Deus. Nem preciso pôr muita coisa no teu altar. Eu mantenho sempre os meus altares muito minimalistas. Eu normalmente mantenho só uma vela e um prato qualquer para dar ofrendas e às vezes um copo para dar libações. Se quiseres muito algo que represente o Deus, podes só fazer uma colagem ou imprimir uma imagem do Deus. Eu acho que assim os deuses até gostam mais, porque tu estás a dedicar o teu tempo a fazer alguma coisa por eles. O importante é rezar e dedicares algum tempo do teu dia ou semana aos deuses. Última parte, coisas que podes ou não podes fazer. Uma coisa que eu não disse no vídeo, mas esta parte também fala sobre algumas desinformações e ignorância da parte de nós, helenistas. Uma coisa que não podes fazer é dar algum fluido corporal teu ao Deus, como ofrenda. Isso é considerado algo impuro. Lá está, pureza e limpeza era uma coisa bastante importante na Grécia Antiga. Não precisas de fazer ofrendas nem rezar todos os dias, mas é importante que sejas consistente nessas coisas para poder estabelecer a relação com os deuses. Terceira coisa, hoje em dia existe a diferença entre trabalhar e venerar o Deus. No helenismo, isso não é uma cena. Tipo, as duas coisas são consideradas o mesmo, porque não podes fazer uma coisa sem outra. Por exemplo, não podes pedir ajuda num feitiço ou numa parte qualquer da tua vida sem primeiro dares ofrendas e rezares e dedicares o teu tempo ao Deus. Também não precisas de esperar que algum Deus comunique contigo. Hoje em dia também existe essa ideia de teres de esperar que algum Deus venha até ti para poderes trabalhar com Ele, mas não precisas. Se vais estar à espera que um Deus venha até ti, vais estar à espera para sempre. Porque não é certo que algum Deus venha até ti. Os deuses estão lá para tu falares com eles, para tu chegares até eles e pedires e rezares e mostrares a tua adoração. Eu sei que contactar um Deus pela primeira vez é uma coisa um bocado assustadora. Podes só ir falando e toma o teu tempo, não há pressa. Isto não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Os deuses são infinitos, eles são para sempre. Portanto, eles vão estar cá sempre para ti, eles vão ouvir-te. Também esta percepção que os deuses vêm até ti para te ensinar algo, para tu aprendes uma lição e assim que tu aprendes essa lição, eles vão embora. Talvez isso faça sentido na prática de alguém, mas no helenismo, lá está, não é assim que se faz. Tipo, os deuses estão sempre cá. Eles podem não estar sempre presentes, são deuses e eles são ocupados, porque nós somos muitos. Não é por às vezes não te responderem que eles se foram embora. Eles podem só não estar a responder porque ou estão ocupados ou porque tu fizeste alguma coisa que pode não ter agradado tanto. Podes sempre fazer divinação para saber, ou para comunicar com algum Deus também. Se não gostas de usar tarot, podes usar algum tipo de oráculo, podes usar dados. Também podes usar aquele método que eu vou dizer, que é tipo, tens um livro e fazes uma pergunta, e abres e depois vês a primeira palavra ou frase e essa é a tua resposta. Eu acho que esse método é fixe. Também podes fazer com ossos. Há vários métodos de divinação. Vê qual é o melhor para ti, o que te dá mais jeito, o que gostas mais, o que te dá melhores respostas e comunica. Outra coisa muito comum de acreditar é que os mitos são reais. Muita gente acredita nisto e julga cada deus de acordo com os seus mitos. Um grande exemplo disto é Zeus. Muitas pessoas não veneram Zeus porque pensam que ele não é um deus bom. Isso para mim é completamente mentira. Os mitos foram criados por homens e serviam para tu compreenderes melhor o Deus e também para representar vários aspectos da vida e normas sociais. Zeus faz o que quer porque ele é o rei do Olimpo e pai dos deuses. Hera fica com ele, mesmo ele tendo vários causos com várias pessoas, porque o casamento era considerado uma parte muito importante da tua vida, principalmente para uma mulher. O que é normal e o que é visto como socialmente correto muda em cada cultura e vai se adaptando ao longo dos anos. É importante respeitar todos os deuses, nenhum deus é superior e inferior, pelo menos na nossa visão, porque nós somos humanos e não temos nada de julgar Deus nenhum. Pronto, acho que é isso. Acho que acabamos o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Este foi o meu primeiro vídeo
ensinar alguma coisa. Portanto, estava um bocado nervosa. Eu estive bem. Acho que vocês conseguiram entender. Espero que sim. Isto vai ser uma série de vídeos em que eu ensino a venerar um Deus diferente. Podem dar sugestões nos comentários. O próximo vídeo vai ser sobre Hecate e como venerá-la. Oh my god, I'm so excited! Sigam-me no Insta, sigam-me no TikTok, subscrevam este canal. Eu tenho o mesmo nome de utilizador em todas as redes, que é Alma Penada. E é isso. Bye!